com auditoria preliminar em junho de 2023? Em junho de 2023, não, acho que é de 24. Junho de 2024. Me recordo que eles foram em julho ou agosto, mas nós já tínhamos tomado providências antes, senhor relator. Tá, o senhor vai ter a oportunidade de explicar. Mas vamos falar de 2023. O parecer da especializada, da Procuradoria Especializada, recomendava expressamente que não fosse feita essa adesão em bloco. Por que o senhor assumiu esse risco? Senhor relator, é muito comum, e tem procuradores na sala, que o procurador-geral não concorde com o parecer. Eu discordei de vários pareceres de colegas do primeiro grau, isso é do dia a dia. Recentemente até, o senhor deve ter acompanhado, foi autorizado que enfermeiros possam prescrever alguns remédios, e o Conselho de Medicina está reclamando porque tem um parecer de primeiro grau da Procuradoria Especializada de lá, dizendo que não podia. Mas houve outros pareceres, as situações mudam e que foi autorizado. Então, ter um parecer novo, ter um parecer depois de algum tempo que os fatos alteram, é da vida e da lei. Quanto ao caso da CONTAG, veja, nós operamos os processos. Eu tenho aqui, se o senhor me permite passar para o senhor, a minha autorização. Eu só queria saber do senhor o seguinte: quando o senhor autorizou isso em bloco... E não foi em 24 horas. Eu vou lhe mostrar aí. Não foi. Isso foram meses conversando. Eu pergunto ao senhor, isso aqui que o senhor permitiu da CONTAG... Eu não permiti isso. Da CONTAG. Que o senhor mostra o número 15... Isso aqui, eu mostrei o ano, 2023. Isso que o senhor permitiu, o senhor tinha conhecimento de um parecer contrário? Eu não recordo do parecer contrário, confesso ao senhor. Eu não recordo, porque quando esse parecer foi feito, contrário, eu não era o presidente do INSS, se eu não me engano, na época. Eu vim ver isso depois de toda a história, etc. Tal, mas eu não me recordo. O senhor foi o autor, ou era o presidente, da solução provisória. O que era a solução provisória? Em 2024, não sei se foi o senhor, publicou uma instrução normativa. 162. Essa instrução normativa, ela era muito clara. Teria que obedecer critérios para inclusão e desbloqueio de descontos associativos. O DataPrev, em determinado momento, por uma sugestão de duas entidades, não sei se Copab ou Conafé, não sei se eram elas, deu um parecer dizendo: não dá para nós aceitarmos a solução proposta pelas entidades. Muito claro, há vários riscos, citou lá 10 artigos. A instrução normativa dos senhores tinha até suspendido o desconto associativo. Eu suspendi. Muito bem, é aí que eu quero chegar. O senhor suspendeu. Passa aí, por favor. Passa aí. Passa. Passa aí. Passa mais uma. Não, tá bom aqui. Tá bom aqui. Olha só. O senhor, contrariando um parecer da DataPrev, contrariando a instrução normativa que o senhor mesmo expediu, o senhor autorizou essas inclusões. No seu período, 430... Vá mais, por favor, aí. Vá mais. Mais. Volta. É mais de 1 milhão, aproximadamente 1.200.000 inclusões. O que fez... Volta lá. Volta, por favor. Mais uma. Mais uma. Volta lá. O que fez os descontos associativos sair da casa de milhões para bilhões. Como é que o senhor dá uma entrevista 6 semanas antes, dizendo que ia ser muito duro com as associações
que tinham praticado irregularidades, lançam uma instrução normativa, contraria o DataPrev e permite mais de 1 milhão de inclusões, que depois a CGU disse que isso foi contrário absolutamente a toda norma legal. Como é que o senhor pratica esse ato que o senhor mesmo baixou a instrução normativa? É importante separar, senhor relator, que antes de eu bloquear, como era e como foi no governo anterior ao que eu servi, a inclusão era feita por nome, CPF e NB, como eu falei aqui já. Não vou cansá-los repetindo. Esse era o modelo. E continuava sendo o modelo, porque a instrução 162, seu relator, ela dependia de uma solução tecnológica. No INSS, as normas são editadas e encomendada a solução tecnológica para a DataPrev. Enquanto a solução tecnológica não acontece, você usa o modelo anterior. Muitas vezes nos atos está escrito até que a solução tecnológica aconteça. O senhor colocou na coluna 2023, mas a solução tecnológica, a normativa, etc., foi tudo em 2024. Na minha gestão, nós seguimos o modelo anterior, que não fui eu que criei, e não fui eu que fui na entidade fraudar, infelizmente, da natureza humana. Em 2023 não havia a EN ainda, como o senhor colocou, foi em 2024. Mas havia outra. Se o senhor me permitir responder, né? A outra que havia era nome, CPF e NB. Quem conseguisse a lista, incluía. O que nós fizemos durante o nosso governo? Existe um sistema, senhor relator, chamado SWIB. Esse sistema é um grande data warehouse, que é aqui de dados. Esse sistema tinha 3.000 senhas. Foi o que eu recebi da gestão anterior, do governo anterior. Ninguém sabia, ninguém controlava a senha. Era uma bagunça. A DataPrev pode dar os relatórios para o senhor do que nós enfrentamos. Determinado dia, a minha TI avisou 3.000 senhas, 6.000 senhas, deputado. Está lá. E está sendo gravado aqui e eu concordei com o termo. Então, não estou inventando história. A DataPrev nos avisou, senhor relator, de um vazamento de dados de determinada senha. E, por uma questão de hábito, de nível intermediário, o técnico queria apenas bloquear o IP. E eu determinei que fosse tirado do ar o site. A CGU achou ruim, a FEBRABAN achou ruim, porque precisa de dados para poder operar as expectativas, o TCU achou ruim, o TCU entendeu, a CGU entendeu, e eu pedi ao meu TI o quê? Faça com que você tenha pouquíssimas senhas e que esses dados sejam extraídos aqui do prédio. Em seguida, eu viajei à Suíça, representando a INSS. Fui numa reunião lá e fazer uma apresentação lá. Durante a minha estadia na Suíça, a minha equipe descobriu 7 chupacabras no prédio, inclusive uma na minha sala ao lado, que estavam lá para roubar credenciais, porque quando nós fechamos o SWIB, subiu inclusive o valor na Dark Web que a gente acompanhava para pedir dados. Foi isso que eu fiz. Foi isso que eu fiz. Eu queria... Só terminando, senhor relator. É importante falar isso. Isso foi feito na gestão do nosso governo. Coisa que vocês não fizeram. Vocês não fizeram. Não fizeram. O governo anterior não fez. Presidente. Eu fui falado aqui, foi falado aqui que isso aqui também é político. Senhor presidente. Mas deixa eu ver a ordem, presidente. Uma pergunta. Relator, por favor. Não vamos permitir continuar. Tá bom. É importante dizer que ele não disse o nome de quem são vocês. Peço desculpas. Peço desculpa, deputado. Peço desculpa. A desculpa está assim. Sim, eu tenho lado. Senhor Stefanuto. Eu tenho lado. Senhor Stefanuto. Desculpa. Senhor Stefanuto. Vamos me ater a pergunta. Eu queria uma resposta Todo mundo tem. objetiva. Eu ainda tenho 100 perguntas e aqui tem mais 30 parlamentares. Pois não, relator, eu vou me ater. Senhor Stefanuto, 100. Não, por gentileza. Senhor- Luiz, por favor. Luiz. Senhor, Deputado Luiz, por gentileza. senhor depoente, pergunta objetiva e queria uma resposta objetiva. Com a sua experiência, o senhor já tinha sido avisado pela CGU em 2024, o senhor já tinha sido avisado que
senhor já tinha avisado do caos que estava e dos desvios. Segundo foi um depoimento que nós recebemos aqui de uma diretora da CGU. Qual o motivo do senhor, depois de ter sido avisado em junho de 2024, do caos e do desvio nos descontos associativos, qual o motivo do senhor ter autorizado a solução provisória para as entidades, que já está provado que resultou no prejuízo de 62 milhões por autorizações não concedidas. Inclusive, vários mortos entraram na conta dessas entidades. Só queria saber o motivo, como o senhor assumiu esse risco. Senhor relator, só fazendo alguns reparos, a recomendação da CGU foi de 23 de julho. O TCU até foi antes, 5 de junho. Eu tenho qual foi o encaminhamento feito. Gostaria de também passar ao senhor que no dia 9 de maio de 2024, eu mesmo, coisa que nunca aconteceu, determinei a auditoria, e o auditor-geral não é indicado por mim, o auditor-geral tem mandato, eu recebi esse auditor-geral, que é um bom auditor, diga-se de passagem, só estou dizendo que ele foi nomeado em outra gestão, eu determinei a apuração de todas as entidades. Então, muito antes de CGU, muito antes... Senhor, eu prometi para o senhor que eu não vou... Eu queria pedir para o senhor a mesma... Sei que o senhor é um homem educado. Não, mas eu tenho que dizer isso, senhor relator. Não é? Eu tenho que dizer isso. Aqui está a minha determinação para que fosse feita a auditoria. E uma vez feita a auditoria, nós tomamos providências antes até. A IN 162 não veio no ensejo das reclamações. A reunião em setembro, em novembro de 23, não foi a CGU que me avisou. A CGU foi primeiro, optou, me permito essa crítica, primeiro ela optou em a Polícia Federal, depois optou em falar comigo. E nós já estávamos fazendo as medidas. Quando o senhor fala da provisória, a provisória era biometria e assinatura digital. O que nós tínhamos antes disso? Nada. Antes da minha determinação, nós não tínhamos nada. Nós tínhamos nome, CPF e NB. É isso que nós tínhamos. Por isso que nós buscamos uma solução, porque eu imaginei que a Dataprev fosse me entregar logo o sistema que foi entregue em 1º de fevereiro. Antes de eu sair, nós entregamos o sistema, o PDMA, que é o que hoje subsidia o senhor, seu relator, para falar de mortos, para falar de outros dados. Fui eu que implantei isso. Fui eu que bloqueei todos os benefícios. Os benefícios foram bloqueados em 2020 e 2021, daqui para frente. Eu bloqueei antes. Então, seu relator, eu, sim, tomei muitas providências. Muitas providências. Talvez não a providência que a CGU queria, mas tomei muitas providências. Senhor Stefanuto, o senhor não me respondeu. Por que o senhor liberou essas ações, mesmo sabendo de tudo que o senhor já estava tendo conhecimento sobre as irregularidades nos descontos associativos? Senhor relator, eu vou deixar de responder, me permita. Porque, não tem problema. Não, porque 23 ali não havia nada. Eu estou falando 24. Não, mas 24, quando o senhor traz 24, eu demonstrei o que eu fiz. Mas eu vou deixar de responder. Não tem porque problema. É um juízo, né? Tá. O senhor disse que tomou conhecimento de irregularidades antes da CGU lhe procurar. Foi o que eu entendi. O senhor suspendeu algum ACT a partir do momento que tomou conhecimento das irregularidades? Senhor relator, o nosso regime, vou responder objetivamente, nosso regime constitucional exige ampla defesa e contraditório. A gente não pode, porque gosta, porque não gosta, antes de apurar e ouvir as partes, tomar uma decisão precipitada. Isso não combina com a Constituição de 88. A CGU botou muito claro, lá no tópico, que não foram identificadas providências pelo INSS sob a sua gestão. Quais as providências que o senhor tomou diante dos relatórios que recebeu? Eu tomei as providências antes dos relatórios. Por favor. Primeira providência, eu organizei uma nova instrução normativa
Qual ela? A 162. A 162. E o senhor desobedeceu a própria instrução Não normativa? desobedeci. Não? Não, se o senhor ler todo o texto dela, eu não tinha ainda o programa da Dataprev. Pronto, então vamos chegar a esse O ponto. programa da Dataprev foi depois. Deixa eu terminar de responder. Quando a minha resposta é boa, o senhor quer me cortar? Não. Resposta ruim é uma coisa, resposta boa é outra. Tá, eu quero voltar a esse ponto. Posso só Termina aí, por O favor. senhor me perguntou quais providências eu tomei. O senhor já Primeiro, falou, o 62. Não, tem muito mais. Tem muito mais. A 162 foi uma das providências que eu tomei. A 162 trouxe para o desconto associativo Silêncio, um por novo favor. marco. Porque o problema é na entrada. Não adianta cancelar a CT, depois outra entidade põe os mesmos segurados, os mesmos aposentados. A entrada é importante. E a 162 não foi feita na minha gestão. Segunda coisa, se me permita aqui, porque é importante. 19 de fevereiro de 23, foi ainda na gestão anterior. Foram realizadas pela primeira vez realização de visitas técnicas dos servidores. Março de 2003, obrigação de inserção do número SAC, para que quem tivesse o desconto pudesse ligar e já tomar providências para retirada. 15 de março de 2024, publicação da 162. Aqui não consta reunião. Eu fiz reuniões com as entidades dizendo que nós íamos mudar todo o modelo. Quando muda, tem toda aqui a mudança. Quando a gente indita uma nova IN, aqui tem toda a mudança do que era feito antes. 10 de abril de 24, comando de exclusão de eventual desconto averbado que não tinha automaticamente. As pessoas tinham que fazer um pedido, e isso levava de 1 mês a 2 meses. Então a pessoa tinha 2, 3, 4 descontos. Criação da trava para não permitir a averbação de desconto associativo em benefícios não elegíveis. Por isso que o senhor encontrou mortos. Nós colocamos travas para evitar isso. 11 de abril de 24, vinculação da campanha educativa. Está na internet, está nos sites, está na Voz do Brasil. Nós mergulhamos nisso. Eu dei entrevistas em vários lugares. Fui até criticado. Você quer aparecer? Não, eu estava preocupado com o aposentado e com o beneficiário que estava tendo desconto. Mas eu preciso identificar ele. 20 de abril, foi quando eu fiz a suspensão cautelar, por quê? Quando vieram ruídos, a CGU não me falou nada. Eu falei, vamos fazer um freio de arrumação, porque até que a gente chegue o novo sistema, eu preciso ter um modelo diferente do modelo que era anterior. Modelo anterior, nome, CPF e número de benefício. E incluía o desconto. Nós mudamos isso. 9 de maio, que está aqui que eu queria passar ao senhor. Suspensão cautelar ofício 6 solicita a auditoria geral que avaliasse a regularidade dos ACTs. Está aqui. E eles fizeram. Trabalho hercúleo, fizeram. 16 de maio, bloqueio geral de todos os benefícios, estou falando de uma medida que eu já disse aqui, adiantando. 30 de maio, solicita a Dataprev a implementação da solução biométrica a partir da competência junho. Infelizmente não aconteceu. 17 de junho, marco inicial do processamento de novas averbações de mensalidade associativa com a biometria transitória que o senhor colocou. O senhor pode continuar, mas quem foi que propôs a solução transitória? Eu honestamente, relator, eu não me recordo. Eu acho que foi a área técnica. Né? A área técnica das associações. Está na CGU. Comigo eu não participei com entidades discussão sobre isso. Vamos lá que eu quero 24 de junho. 27 de junho. Deixa eu ver. Que são medidas que a gente tomou, são menores. 17 de julho. Comando de exclusão do desconto de mensalidade associativa dos benefícios selecionados pela CGU em planilha a nota de auditoria 01, referentes à entidade, Unaspub, Ambex, CBPA, etc. 19 de julho, comando para limitação do valor máximo para 1%, porque não tinha esse limite, o limite era 3%. E aí segue, eu não vou cansá-los, acho que vai contemplar nas perguntas, eu não quero atrapalhar a inquirição do senhor relator. Senhor Stefano, tem muito mais coisa aqui. É isso que eu fiz. Relator, Oi. O advogado solicitou a suspensão por 5 minutos. Sessão suspensa por 5 minutos.
Márcio Luiz, qual é o impacto na vida dos empresários do reajuste da tabela do Simples? Ora, sem atualizar a tabela do Simples, você faz com que empresas sejam obrigadas a mudar de faixa, pagando mais imposto. Você faz com que algumas empresas sejam expulsas do Simples, porque ultrapassam o teto. E terceiro... Precisa deixar com mais transparência e determinação a função e os limites de cada um dos poderes, especialmente de uma comissão de investigação. O que nós tivemos ali são 2 procuradores, o relator e a testemunha, que têm as suas visões, as suas versões sobre o direito, e ainda diante de um habeas corpus, mais um, que veio do Supremo Tribunal Federal, que delimitou, mas não com muita clareza, a questão de se investigar do testemunho. Então são questões técnicas que nós tivemos um primeiro momento que resolver, mas está indo bem. A preocupação hoje é nós entendermos com o depoente, com a testemunha, quais foram as decisões e por que essas decisões não impediram os descontos e os desvios no INSS. Porque ficou muito claro que desde os anos anteriores já existiam denúncias, já existiam os relatórios, mas as determinações elas não foram ou cumpridas ou não vieram no tempo certo. Os servidores públicos que estão em cargo de direção, presidência de órgãos como autarquias como o INSS, eles têm responsabilidade sobre os atos. É exatamente isso que nós queremos entender. Quais foram as iniciativas que ele tomou ou não tomou para evitar o rombo. Inclusive, o Stefanotto, ele falou ali que chegou a iniciar ali uma apuração dentro do próprio INSS, que chegou a ficar chateado com o CGU, porque começou também uma outra investigação, se falar ali com ele. Como que o senhor analisa essa informação que ele deixou ali e vai ser também confrontada com o depoimento do próprio ministro Vinícius de Carvalho? Cada um fala a sua versão. Cada um coloca o seu posicionamento. Mas a verdade, ela vem pelos fatos, pelos relatórios, pelos dados. Hoje nós estamos ouvindo, que é parte desse trabalho, ouvi-lo. Nós precisamos entender a posição dele em relação às suspeitas que nós temos e o prejuízo que foi dado aos brasileiros. Depois é que nós vamos fazer essa junção de informações para entender até que ponto, de fato, ele colaborou, contando para nós os detalhes efetivos, ou se, de fato, omitiu algum tipo de informação importante na investigação. O momento é de ouvir e de entender o que ele fez, o que ele tem a dizer à CPMI. Posteriormente, será confrontado com os relatórios e as quebras de sigilo que nós temos. Presidente, a sessão foi interrompida 2 vezes, suspensa 2 vezes. Como é que foi essa conversa para que os ânimos se acalmassem e a CPMI pudesse retomar o rumo? Olha, primeiro, não adianta nada nós queremos levar a CPMI a ferro e a fogo, com determinações de prisão. Isso só pode acontecer quando a pessoa mente. E se não estiver coberta por um habeas corpus. Se ela mentir, ela vai ser presa. Agora, desacato são questões que você tem que lidar com muita tranquilidade, especialmente buscando um entendimento. Foi o que eu fiz, conversei com o advogado e com a testemunha e conversei com o relator, para que as perguntas pudessem ser mais objetivas e houvesse um respeito de trato entre eles, e tenho sido atendido. Essa é a minha forma de conduzir. Se nós formos levar as questões pelos ânimos de cada um deles, nós vamos chegar a lugar nenhum. O nosso objetivo, a nossa missão aqui, e eu não vou abrir mão disso, é dar informações ao povo brasileiro. Nós vamos levar essa investigação até o final e as pessoas vão saber quem roubou, de que maneira roubou e o que é que nós vamos fazer para evitar roubar. Agora, os embates de oposição e de governo vão acontecer até o final desses 6 meses. Presidente, quem já foi preso na CPMI, que já teve voz de prisão, saiu sem pagar fiança, numa tranquilidade assim inacreditável. O que estou perguntando é, a voz de prisão não perde um pouco de força diante dessa facilidade em sair pela porta da frente? Não, a primeira, ele foi liberado porque a polícia entendeu que o inquérito deveria ser aberto. A segunda, houve um inquérito e o pagamento de R$5 mil de fiança. A voz de prisão, num caso como esse, ela é muito forte. Ela é uma última instância da presidência e não pode ser usada sem o embasamento correto para que a gente possa ter, inclusive, efetividade. Uma pessoa que mente na CPMI, e isso é comprovado,
há uma condenação, ainda que em pequena monta, porque não se trata de um crime considerado grave. Mas todas as vezes que uma pessoa vier aqui mentir para a CPMI, eu terei com toda tranquilidade a firmeza em dar voz de prisão e fazer cumprir o que a legislação determina. Independente de quem seja? Independentemente de quem seja. Aqui nós não vamos passar a mão na cabeça de ninguém. E se o requerimento for aprovado, a pessoa vier dar declarações e mentir à CPMI, eu vou dar voz de prisão. Muito obrigado. Já chegaram alguns documentos das quebras de sigilo relacionados ao Stefanuto. Sim. Até agora, nos depoimentos anteriores das últimas semanas, era comum, durante a inquirição de relator, a inquirição de deputados, senadores, aparecer isso em perguntas. Até agora não apareceu, não veio nada incriminador contra o Stefanuto? Olha,